E aí, a Wendy disse que eles eram os 99% e que eu era o 1% e que eu não era legal. Tem episódios de South Park que a gente assiste rindo. Tem outros que fazem pensar. E tem alguns que dão uma sensação estranha, quase desconfortável. 1% é exatamente esse terceiro tipo. Porque, mais do que uma sátira política, esse episódio é uma viagem direta para dentro da cabeça de Eric Cartman. E esse nunca é um lugar muito seguro. Aqui, o Cartman não aparece só como o garoto mimado e insuportável de sempre. Ele surge como alguém que realmente se enxerga como vítima. Não importa o contexto, não importa o absurdo da situação, na sua cabeça, o mundo inteiro está conspirando contra ele. E o mais inquietante é que, nesse episódio, a série decide levar essa lógica até o limite. Logo no começo, tudo parece seguir o padrão. O Cartman é exposto, passa vergonha em público e, como sempre, se recusa a assumir qualquer responsabilidade. Mas a reação dele nesse episódio é diferente. Não é só birra ou gritaria, tem algo errado ali. A forma como ele internaliza a humilhação, transforma isso em perseguição e começa a criar uma narrativa onde ele é especial, injustiçado, único. Tudo isso soa exagerado demais, até para os padrões do personagem. E é aí que o episódio começa a pegar. Porque, em vez de aprender alguma coisa, o Cartman se fecha. Ele cria um mundo onde ninguém pode discordar dele, onde toda crítica vira ataque, e onde qualquer consequência precisa ter um culpado externo. Crescer, nesse caso, não é uma opção. Crescer, para ele, é uma ameaça. E no meio disso tudo, o episódio ainda usa como pano de fundo uma sátira ao movimento Occupy Wall Street, um protesto real que aconteceu em 2011 nos Estados Unidos e falava sobre o 99% contra o 1%, sobre desigualdade, o sistema quebrado e tudo mais. Mas aqui isso funciona quase como um cenário. O foco de verdade não é a política, é o colapso emocional do Cartman usando esse discurso como escudo. E a pergunta que fica desde o começo é simples. Esse é o episódio em que o Cartman chega mais perto de mudar, ou é onde ele finalmente quebra de vez? Pra quem não me conhece, eu sou o Bomberly, e hoje a gente vai revisitar 1%, um episódio em que começa como comédia política, mas termina em um lugar bem mais sombrio, e quando você percebe isso, já é tarde demais. O início de tudo acontece do jeito mais South Park possível. A escola descobre que ficou em último lugar do país inteiro no teste presidencial de aptidão física. E por alguns segundos, até parece que a culpa é de todos os alunos. Só que aí vem o detalhe que muda tudo. O representante do programa explica que, na média, a escola até foi ok. O problema é que um único aluno foi tão mal, mas tão mal, que afundou o resultado de todo mundo. Ele diz que esse mesmo aluno tem pressão alta, colesterol de idoso, um índice de gordura absurdo. E mesmo sem citar nomes, a câmera nem precisa se esforçar para mostrar quem é, todo mundo já sabe. O representante diz que ninguém pode ser responsabilizado individualmente, porque isso poderia ferir sentimentos. Então a solução é simples e injusta. Todos os alunos vão ser punidos igualmente. E isso significa sem recreio. Durante semanas, eles terão aula de educação física obrigatória. E aí nasce a primeira grande ironia do episódio, todo mundo pagando por algo que claramente não fez. Portanto, pelo que nós sabemos, todos vocês são um bando de porcos gordos malditos. E na aula de educação física, o Cartman até tenta manter sua pose. Ele faz piada com o Kenny por ser pobre, zoa o Kyle por ser judeu, como se nada tivesse acontecido. Só que dessa vez não cola. Os outros alunos revidam e dizem na cara dele que só estão ali por sua culpa, que estão pagando pelo corpo, pelas escolhas e pela falta de cuidado dele. E é nesse momento que o jogo vira, porque em vez de sentir vergonha, ou raiva, ou ir fazer qualquer coisa minimamente saudável, o Cartman escolhe outro caminho. Ele se coloca como vítima. E não só vítima, mas uma vítima perseguida. De repente, na cabeça dele, não são só colegas reclamando de uma situação injusta. É uma maioria opressora, atacando um indivíduo indefeso. E ele verbaliza isso do jeito mais Cartman possível, dizendo que os seus colegas são os 99% se juntando contra o 1%. Oh, meu Deus! Os 99% estão conspirando contra mim! É justamente a isso que nos referimos, não seja criança. Vá pra casa chorar com seus bichinhos de pelúcia. Depois da aula de educação física, o Cartman faz exatamente o que todo mundo já espera. Ele vai pra casa chorar com seus bichinhos de pelúcia. Só que essa cena, que em outros episódios seria só uma piada rápida, aqui ganha um peso diferente. O Cartman começa a desabafar, como se estivesse numa sessão de terapia improvisada, só que com os bonecos sentados em volta dele. E o mais perturbador não é ele falar com os brinquedos. Isso o South Park já fez várias vezes. O problema é o que eles dizem de volta. Cada bichinho de pelúcia valida tudo que o Cartman pensa. Nenhum discorda ou questiona. O sapo Clyde diz que ele é incrível. A bonequinha Polly reforça que ele não precisa mudar. E o Peter Panda encontra sempre um culpado externo. É um ciclo perfeito de auto-engano. Um mundo onde o Cartman nunca está errado. E a direção dessa cena é surreal.
A câmera enquadra os bonecos como se eles fossem personagens independentes, não extensões da voz do Cartman. É aquele mesmo estilo que já apareceu com o Mitch Conner ou com o Sr. Chapéu. A série nunca deixa claro se estamos vendo imaginação, dissociação ou algo mais sério. A ambiguidade é proposital e funciona. É isso mesmo, Eric. Você não precisa crescer. Você é divertido e legal. Obrigado, bonequinha Polly. No dia seguinte, essa paranoia já saiu do quarto e foi pra escola. Quando Cartman entra no refeitório e vê os alunos sentados, conversando normalmente, ele não enxerga um almoço comum. Ele vê um complô, um comício dos 99% acontecendo bem debaixo do nariz dele. E então ele explode, acusa todo mundo de estar se reunindo contra ele e fala como se estivesse no meio de uma revolução, enquanto os outros alunos só olham sem entender nada. E aqui o episódio deixa bem claro que o Cartman já não tá reagindo à realidade, mas à versão que ele criou dela. Tudo precisa se encaixar na narrativa de perseguição, porque no momento em que ela aceita que ninguém está conspirando, sobra apenas a possibilidade de que o problema seja ele. E essa é uma ideia que o Cartman simplesmente não consegue encarar. E enquanto Cartman afunda cada vez mais no próprio delírio, o episódio corta para uma linha paralela que começa pequena e acaba virando uma coisa completamente fora de proporção. Inspirados pelo surto do Cartman no refeitório, Butters e Jimmy decidem fazer o que, na cabeça deles, parece a coisa mais sensata do mundo. Criar o tal movimento dos 99%. Não por revolução nem ideologia, mas porque eles simplesmente não acham justo perder o recreio por causa de uma pessoa só. Os dois então vão direto falar com o responsável pelo teste presidencial de aptidão física, acreditando que, se explicarem com calma, tudo pode ser resolvido. Só que o cara é o retrato perfeito da burocracia desconectada da realidade. Ele só vê os números, as médias e os gráficos. E quando precisa explicar por que não pode tirar o Cartman da conta, começa a usar termos absurdamente ofensivos, só pra, segundos depois, corrigir a palavra errada e repetir exatamente a mesma frase, mudando o detalhe menos importante possível. E o estudante pode acabar se sentindo retardado. Poderia usar uma terminologia diferente? E aquele aluno pode acabar se sentindo um retardado. Senhor. Sem resposta, Butters e Jimmy partem pro protesto. É aqui que o episódio começa a sátira ao ativismo performático. Dois garotos parados na calçada viram, do nada, uma crise de segurança. A polícia cerca quarteirões inteiros. Os repórteres falam em tensão social, em divisão do país, em algo histórico acontecendo, enquanto os manifestantes continuam sendo só duas crianças segurando cartazes. E quando a cobertura da imprensa erra até o local do protesto e passa a dizer que eles estão ocupando um restaurante do Red Robin, a sátira se completa. Porque essa é a versão South Park do Occupy Wall Street, um movimento real, caótico e descentralizado que tomou praças e espaços públicos nos Estados Unidos para protestar contra a desigualdade econômica, concentração de riqueza e o poder desproporcional do chamado 1%. Não tinha liderança clara nem pauta única, mas tinha uma sensação genuína de revolta e frustração social. South Park pega exatamente esse formato, difuso e cheio de significados diferentes ao mesmo tempo, e leva até o absurdo. Em vez de Wall Street, é um restaurante, e em vez de bancos e bilionários, são hambúrgueres e batatas fritas. As pessoas entrevistadas não sabem nem explicar por que estão ali. Um cara só quer comer, o outro aproveita a visibilidade. E o protesto vira um cenário, não uma causa. E a mídia trata isso como se estivesse cobrindo um momento histórico decisivo. Mas o alvo do episódio não é simplesmente o Occupy Wall Street em si, mas a engrenagem inteira em volta dele. A forma como qualquer movimentação vira espetáculo, ou como a cobertura transforma a confusão em narrativa épica. O discurso cresce, as porcentagens se multiplicam, mas o significado se dissolve no caminho. Tudo fica barulhento, urgente e, ao mesmo tempo, vazio. Senhor, quais são as suas expectativas com este movimento? Eu gosto do hambúrguer com pimenta e eles têm fritas crocantes. Enquanto isso, quando o Cartman volta para casa, percebe que algo está errado. O quarto dele está revirado, as gavetas estão abertas e as coisas fora do lugar. Ele então começa a conferir suas coisas de valor, e no primeiro momento, até se agarra à esperança de que nada importante tenha sido levado. Seu relógio tá ali, o seu videogame também, até que ele percebe o que realmente sumiu, o sapo Clyde. E a reação do Cartman muda na hora. Ele entra em pânico e sai correndo pelo quintal, chamando pelo seu brinquedo. E ele está lá, pregado em uma árvore, mutilado, e com a palavra vingança escrita embaixo do seu corpo. E pro Cartman, aquilo não foi só vandalismo, foi assassinato. E é assim que ele passa a tratar tudo a partir dali. O Cartman simplesmente organiza um funeral completo pro sapo Clyde. E no seu discurso, ele fala do boneco como se estivesse descrevendo um amigo perfeito. E ainda no meio da fala, faz o que sempre faz quando se sente ameaçado. Ele aponta um culpado. E as indiretas vão ficando cada vez menos sutis, até ficar claro que, na cabeça dele, o assassino só pode ser o Kyle. Ainda haverá uma grande investigação. E até que possamos provar sem sombra de dúvidas quem era o assassino,
Vocês são tão culpados quanto Caio. E o detalhe mais cruel e mais South Park dessa cena é que ninguém ali tá realmente interessado naquele drama. As crianças só compareceram porque foi prometido $5 pra cada uma. Elas até aguentam alguns minutos do discurso. Até o Cartman soltar que o dinheiro, na verdade, foi doado pra Fundação Sapo Clyde. Então, em segundos, o funeral fica vazio. E essa é a imagem que fica. O Cartman isolado, cercado por uma tragédia que só existe na cabeça dele. Depois do funeral do Sapo Clyde, o mundo do Cartman encolhe de vez. A escola já não é um lugar seguro. Os colegas claramente não estão do lado dele. E até a sua própria casa começa a parecer um lugar hostil. E é nesse clima que surge uma das cenas mais absurdas do episódio, que é o chá com os bichinhos de pelúcia. O que antes era só um refúgio emocional, vira algo muito mais sério. E o Cartman organiza tudo, como se estivesse conduzindo uma investigação oficial. Ele conversa com os bonecos como se fosse a coisa mais normal do mundo. E quando a mãe dele entra na sala, a situação desenrola rápido. Os brinquedos passam a interrogá-la, acusá-la e xingá-la sem nenhum filtro. E o mais assustador é que o Cartman não apenas permite, mas também concorda. Sente-se, vadia de merda! Sim, sente-se, mãe. Nós estamos aqui reunidos tomando chá. A Liane tenta ajudar, acalmar e até conversar com seu filho, mas dentro daquela lógica criada pelo Cartman, qualquer tentativa de diálogo vira prova de culpa. E quando um dos bonecos menciona o diário dela, um trecho insinuando que talvez fosse a hora do Cartman crescer, isso vira praticamente uma confissão. E aqui o episódio deixa de brincar com ambiguidade leve. A forma como os bonecos são enquadrados, a maneira como falam e como dominam a cena, tudo sugere que o Cartman já não está apenas imaginando vozes de apoio. Ele está terceirizando decisões, julgamentos e até a agressividade para essas figuras. O episódio não deixa claro se é dissociação, fantasia ou algo próximo de um transtorno mais sério. E essa dúvida é proposital. South Park não fecha essa resposta, porque o desconforto está justamente aí. E, nesse ponto, a ideia de que todo mundo está conspirando vira uma verdade absoluta para ele. Não existe acaso, exagero nem interpretação alternativa. Tudo faz parte de um plano contra o Cartman. E essa narrativa não serve só para protegê-lo emocionalmente. Ela o impede completamente de encarar qualquer responsabilidade. A partir daqui, já não dá mais para chamar isso só de birra ou imaturidade. O Cartman não está evitando crescer por preguiça ou comodismo. Ele está construindo o mundo inteiro, para não ter que lidar com a culpa. E até esse ponto, tudo podia ser interpretado só como exagero, fantasia ou paranoia. Mas South Park faz questão de quebrar essa leitura de forma abrupta. A cena corta para o quarto do Cartman, com ele dormindo, quando algo literalmente o arranca do seu mundo imaginário. O seu quarto simplesmente começa a pegar fogo, enquanto ele ainda está na cama. Tudo está em chamas, inclusive o Peter Panda. E quando os bombeiros chegam, o tom da cena não volta pro cômico. Um deles aparece carregando o que restou do boneco, totalmente queimado, tratado como prova de um incêndio criminoso. E o Cartman entra em desespero, como se estivesse perdendo alguém de verdade. Quando Peter Panda fala pela última vez, pedindo para ele continuar sendo legal, a cena deixa de ser paródia e vira algo até um pouco mais profundo. E o Cartman desaba no chão, chorando, enquanto o bombeiro leva o boneco embora como evidência. E ali fica claro que o medo dele não é só mais paranoia. Algo real acabou de acontecer. Eric, lembre-se que seja legal. Enquanto isso, Stan, Kyle e Kenny começam a juntar as peças do lado de fora. Eles vão atrás dos quintanistas, os mesmos que, mais cedo, no refeitório, tinham falado que o Cartman precisava sofrer. E a conversa com eles não tranquiliza nada. Os garotos não negam envolvimento, não demonstram remorso e, pior, deixam claro que aquilo ainda não acabou. Eles falam como se estivessem corrigindo uma injustiça, como se o que estão fazendo fosse necessário. E quando Kyle aponta que o Cartman poderia ter morrido no incêndio, a resposta é fria. Eles dizem que alguém precisava resolver o problema, já que mais ninguém fazia nada. E nesse ponto o episódio deixa bem claro que o perigo agora é real, e o pior ainda não aconteceu. Ele está em sua classe, mas vocês não cuidam dele. Temos que remediar a situação. Temos grandes planos. Fiquem fora do nosso caminho e deixem os homens cuidarem disso. Enquanto o mundo do Cartman encolhe e fica cada vez mais hostil, o caos do lado de fora só cresce. O protesto do 99%, que começou com 2 garotos segurando cartazes, já virou um evento midiático surreal. E em questão de horas, o movimento se fragmenta em submovimentos ainda mais ridículos. Um deles, literalmente, vira a ocupação do banheiro. O Butters entra, usa o banheiro, sai. E a mídia trata isso como se fosse um grande movimento para a divisão do país. É a sátira funcionando no seu ápice, porque quanto mais atenção o movimento recebe, menos significado ele tem. O episódio deixa claro que não existe mais causa ali, só barulho. E esse colapso externo espelha perfeitamente o que está acontecendo com o Cartman.
Ele, com a sua casa parcialmente destruída pelo incêndio, foge com a mãe para a casa do Tolkien. E aqui entra um dos momentos mais absurdos do episódio, porque o raciocínio dele para se sentir seguro é completamente tomado por preconceito. Na cabeça do Cartman, aquele é o lugar ideal porque, segundo ele, pessoas negras não podem ser acusadas de nada hoje em dia. É uma lógica absurda, mas que, dentro da paranoia dele, faz todo sentido. O Cartman então se instala no quarto do Tolkien, espalha seus bonecos, muda canais de TV e controla tudo. Mas quando o alarme da casa dispara, qualquer resquício de segurança vai embora. Ele então pega um bastão e sai armado pelo quintal, até trombar com Kyle, que aparece do nada. E esse momento é crucial. Sten, Kyle e Kenny estavam ali justamente para protegê-lo. Eles sabiam que os quintanistas estavam tramando algo maior e decidiram ficar de olho. Mas o Cartman já passou do ponto em que consegue aceitar ajuda. Ele não escuta explicação, não confia em ninguém e transforma até os amigos em inimigos. Quando volta até o quarto e vê que seus bichinhos já estão mais lá, ele tranca os outros garotos e parte sozinho. E em paralelo, os quintanistas finalmente entram em cena de forma mais clara. Eles não são os vilões da trama paralela do Cartman com seus bichinhos. Eles só aparecem no protesto dos 99% e se apresentam como o agora 83%, cansados de sempre serem punidos por causa da quarta série. Parece que a luta de classes começou. Aparentemente é a quarta série contra a quinta série. E o clímax começa do jeito mais silencioso possível. O Cartman anda pela casa escura, chamando pelos seus últimos bonecos que ainda restaram. E aí vem o choque. Mark musculoso, fervido em uma panela. O Cartman então entra em pânico. Ele grita e corre. E quando ele chega na sala, a série abandona de vez qualquer ambiguidade. Rumpelstiltskin aparece preso, com uma bomba no pescoço, implorando por ajuda. O Cartman tenta salvá-lo e ativa a armadilha. Mais um assassinato. Só que agora, o episódio muda o enquadramento de um jeito sutil, mas importante. Quando a bonequinha Polly começa a falar, a câmera não finge mais que ela é autônoma. Pela primeira vez, vemos claramente o Cartman fazendo a voz do próprio boneco, e é aí que tudo se encaixa. A bonequinha Polly assume a responsabilidade por tudo. Sapo Clyde, Peter Panda, os outros bonecos. Foi tudo ela. E não por maldade, mas por amor. Segundo a bonequinha Polly, os outros bonecos estavam segurando o Cartman no passado. Eram âncoras da sua infância. Se ele quisesse crescer, precisava se livrar deles. Você matou o Sapo Clyde. Você queimou Peter Panda. Sim, eles se foram e agora podemos crescer e ficar juntos. E o mais perturbador não é nem essa ideia em si. É o fato de que essa lógica faz sentido dentro da cabeça do Cartman. A boneca só verbaliza exatamente aquilo que o mundo inteiro vem dizendo a ele há anos. Que ele precisa crescer. E a bonequinha Polly ainda tenta resolver o problema de forma prática. Ela explica que tudo foi feito na casa do Tolkien, justamente para que a culpa recaísse sobre ele. E o plano era perfeito. Até o Cartman apontar a falha óbvia dentro da própria lógica distorcida que ele criou ao longo do episódio. Hoje em dia, ninguém culparia um garoto negro por isso. E nesse momento, a boneca entra em desespero. E a única saída, segundo ela, é a morte. O que vem a seguir, então, é uma das cenas mais absurdas de South Park. O Cartman chora, hesita por um momento, e até implora para não ter que fazer aquilo. Mas, no fim, aperta o gatilho. Ele executa o último boneco que restava, e, simbolicamente, o último pedaço da própria infância. Adeus, bonequinha Polly. Eu te amo. Diga oi para o amanhecer por mim. Do alto, os meninos assistem a tudo em silêncio, sem conseguir reagir. E a frase final deles é tão simples quanto devastadora. A gente disse para ele crescer, então ele se livrou dos bonecos. E o episódio encerra do mesmo jeito que começou. O protesto do 99% se desfaz, as porcentagens se fragmentam, a mídia corre para cobrir outra ocupação. Nada mudou e nenhuma lição foi aprendida. Só o Cartman ficou ali, chorando, sem bonecos, sem fantasia, e sem que isso signifique necessariamente que ele amadureceu. Depois de tudo o que acontece em 1%, fica difícil tratar esse episódio como só mais uma sátira política da série. Ele é forte porque engana o espectador de propósito. Começa parecendo uma piada sobre movimentos sociais, correção política e mídia exagerada. Mas quando você percebe, está assistindo a um dos retratos psicológicos mais desconfortáveis que South Park já fez de Eric Cartman. E o que torna esse episódio tão marcante é justamente o jeito como ele trata a ideia do amadurecimento. Em temporadas anteriores, a série já tinha brincado com isso, especialmente no episódio Você Está Ficando Velho, da 15ª temporada, onde o crescimento vem acompanhado de desencanto, perda de prazer e um certo luto pela infância. A diferença é que ali o amadurecimento é coletivo e melancólico, mas aqui ele é solitário, violento e completamente disfuncional. O Cartman cresce, sim, mas do jeito mais errado possível.
Porque crescer, nesse caso, não significa aprender a lidar com responsabilidade, empatia ou limite. Significa eliminar tudo que ameaça a fantasia, onde ele nunca está errado. Os bonecos não são só brinquedos, são extensões de uma mente que se recusa a aceitar frustração. Quando ele se livra deles, não está superando a infância, está amputando partes de si mesmo para não ter que mudar de verdade. Psicologicamente, o episódio brinca com algo bem mais sério do que parece. A ambiguidade entre imaginação, dissociação e possível transtorno nunca é resolvida, e isso é intencional. South Park não quer diagnosticar o Cartman, quer mostrar como alguém constrói narrativas internas tão fortes que passam a substituir a realidade. Quando isso acontece, qualquer crítica vira perseguição, qualquer consequência vira injustiça, e qualquer pedido de amadurecimento vira ataque. E o impacto desse episódio dentro da série é curioso justamente por isso. O Cartman não evolui de forma tradicional, mas algo acontece. Os bonecos desaparecem, a dinâmica muda, existe uma sensação de perda real, não só para ele, mas também para quem assiste. E mesmo que em episódios futuros, ele volte a ser o Cartman de sempre, 1% deixa uma cicatriz estranha. É um daqueles capítulos que fazem o público rir, e depois pensar, ok, isso foi mais pesado do que eu esperava. No fim, talvez seja essa a maior força do episódio. Ele não oferece conforto, nem lição clara, só deixa uma pergunta incômoda no ar. Quando alguém é forçado a crescer sem estar pronto, isso é amadurecimento, ou só mais uma forma de trauma disfarçado? E com o Cartman, essa linha nunca foi tão fina, nem tão perturbadora. E é por isso que 1% continua sendo um dos episódios mais estranhos e mais memoráveis de South Park. Ele começa como uma piada política simples, quase descartável, e termina em um lugar desconfortável, psicológico. É um episódio que fica na cabeça, justamente porque mexe com algo que vai além da sátira. A ideia de crescer quando você não tá pronto pra isso. E agora eu quero saber de você. Esse episódio é genial mesmo, ou não é tudo isso? O Cartman realmente amadurece, ou ele só se quebra de um jeito diferente? Deixa sua opinião nos comentários. E se você curtiu essa análise, dá uma olhada nos vídeos que vão aparecer aqui na tela. Tem mais South Park pra você aproveitar. E, claro, se inscreve no canal pra não perder os próximos. Dito isso, valeu por assistir, e nos vemos no próximo vídeo. Vá pra casa chorar com seus bichinhos de pelúcia. Ah.